Eu sou advogada de formação, né? Me formei em Direito em 83, depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Fundiário e fiz uma extensão universitária em Direito de Família. Eu advoguei em Direito de Família por um determinado tempo, quando fui para a Câmara Municipal de Diadema e depois fui para assumir a divisão de regularização fundiária na Prefeitura de Diadema. E eu falei, olha, eu não tenho permissão para falar com qualquer jornalista. Isso, por atribuição, é da secretária da área. E eu estou subordinada à secretária Débora, que por coincidência hoje é a primeira-dama de Diadema. Estou subordinada à doutora Débora, secretária. Por favor, o senhor se dirija a ela. E aí ele diz assim, não, mas eu me procurei exatamente porque o prefeito acabou de reunir a imprensa e disse que a senhora é a nova secretária de Defesa Social do município. Eu falei, Sérgio Pires, eu não estou sabendo disso. Ele falou, olha, todo mundo que vai assumir cargo público fala a mesma coisa pra gente. Eu não estou sabendo, eu não sei, eu não vi, né? Eu falei, não, mas eu estou falando a verdade. Ele disse, não acredito. Desliguei o telefone e liguei pro gabinete do prefeito. E falei com a secretária dele. Disse, Marilda, aí ela começou a rir. Ela disse, você já está sabendo? Como estou sabendo? Me ligaram da imprensa e disse que eu sou a nova secretária de Defesa Social. O prefeito já disse que é você. Eu falei, bom, pelo menos ele pode receber a secretária, então, porque eu não estou sabendo de nada. Aí cheguei na sala dele e falei, Felipe, você me perdoa, mas isso é um estelionato público, eu não tenho capacidade para assumir, eu não sei nada sobre segurança pública. Aí ele disse assim, eu quero uma visão diferenciada sobre a segurança pública. E o viés é de uma pessoa que não entenda, de uma pessoa que esteja disposta a usar, né? E de uma pessoa que conheça bem Diadema. Aí eu falei, aliado a tudo isso, que mais? Ele falou que seja mulher, de preferência, e que tenha um DNA específico. Eu falei, qual é esse DNA, Felipe? NSS. Eu falei, o que é NSS? Ele falou neurônio, saliva e sapato. Ele disse exatamente isso. Você não vai ter muito orçamento, mas você vai ter que ter neurônio para trabalhar nas demais secretarias e articular as secretarias, e muito sapato para andar por Diadema e fazer política. Não sabia que estaria sobre o meu comando a guarda municipal, e qual não foi o meu maior desespero quando puseram a guarda perfilada e eles me prestaram continência. Aí eu falei, bom, definitivamente eu estou no lugar errado, eu não sei o que fazer aqui agora. E chega o comandante da tropa e apresenta a tropa e diz para mim, a tropa em condições para que a senhora dê instrução. Eu falei, não, tira de condições, porque eu não tenho condições. Quem não tem condição sou eu nessa altura do campeonato. Realmente era muito novo na minha vida tudo aquilo. Como eu não vim da área da segurança pública, eu me permiti ousar em alguns aspectos, né? Sentar com um coronel e com um delegado e querer que os dois conversassem comigo, o mesmo assunto. Porque às vezes a gente gasta muito em segurança, mas gasta sem foco, né? O diferencial de Diadema foi ter um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele não partiu somente da Secretaria de Defesa Social em Diadema. Ele partiu de um colegiado formado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelos educadores, pelos assistentes sociais, né? Foi um diagnóstico entendendo que a segurança não existe uma única causa para a violência e para o crime. Como ele é multicausal, nós também tivemos que trazer vários atores para o diagnóstico, para o planejamento e para o desenvolvimento das ações. Mobilizar a sociedade em torno da segurança naquele momento foi fundamental. Nós fizemos o diagnóstico e começamos a mobilização pela lei de fechamento de bares. Porque a lei, por lei, ela não se torna eficaz
eficaz porque ela foi sancionada. Ela se torna eficaz porque ela é bem fiscalizada. Agora, as leis, elas precedem um momento de apropriação da sociedade. Esse momento é um momento de discussão e é um momento muito importante. E quando a sociedade se apropria e o poder público cumpre o papel que lhe é competente de fiscalizar bem a lei torna-se uma lei eficaz. Nós entramos na área da segurança sem invasão de competência, porque lá era uma estrutura municipal. Nós não podíamos invadir competência do Estado, que é fazer policiamento, não era esse o nosso papel naquele momento, mas fazer cumprir aquilo que nos era caro, que é o uso e ocupação do solo, o ordenamento, a iluminação, o asfaltamento e trazer a proximidade das polícias com o cidadão de Diadema. Nós tínhamos recém saído de um episódio muito negativo em Diadema, que tomou conta de páginas de jornais internacionais, que foi o episódio da favela naval. Aquilo traz Diadema, né, como um símbolo do descaso da polícia e traz para a polícia de São Paulo um divisor de águas, a obrigatoriedade de transformar o policial de São Paulo num profissional. E Diadema deixa de ser, naquele momento, um lugar onde iam os policiais para cumprir castigo, para ser um laboratório de excelência e profissionalismo. Então, eu não sei se houve uma combinação do cosmos, mas tudo casou para que isso acontecesse. E as pessoas perceberam que o benefício ocorrido ali em Diadema não era somente para uma categoria ou um profissional. O benefício ele era coletivo. No momento em que diminuísse a violência, saía ganhando a sociedade diademense. Nós só tínhamos uma saída: trazer Diadema para uma cidade segura e agregar valores para que subíssemos o nosso orçamento. E daí a gente teria condições de adequar a folha. E assim foi feito. Foi um propósito do prefeito. Ele chamou a corresponsabilidade da segurança na cidade e chamou um colegiado. Ele disse: olha, segurança não é só polícia na rua. Segurança é uma rede social, né, para que dê sustentabilidade, para que as pessoas possam viver bem, em paz, em tranquilidade, e que isso seja para a gente um lema. Nós fizemos uma pesquisa na cidade, na época do fechamento de bares, e verificamos que tínhamos 3.800 bares na cidade. 1.800 deles regulamentados e 2.000 bares sem qualquer regulamentação. Aí se colocava um grande problema. Fechar era fácil. Era fechar os 2.000, né, de cara e controlar os demais. Só que nós tínhamos 45.000 desempregados. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos termos de ajustamento de conduta com essas pessoas. Fechem os bares às 11 horas, numa mediação de conflito e num gerenciamento de crise. Fechem os bares às 11 horas. Continuem com a sua atividade, que o nosso foco não é tributário. E o senhor terá mais segurança. E Diadema tornar-se-á uma cidade com mais atrativo comercial. Vai favorecer de novo o senhor. E isso foi feito. Nós fizemos 105 audiências públicas em 10 meses para debater com a sociedade a lei. E, findando essas 105 audiências públicas, o prefeito vai e faz uma pesquisa quali e quanti na cidade. E 82% da população se dizia favorável a uma lei que fechasse os bares às 11 horas com o viés na segurança pública. Depois disso, a lei foi aprovada, nós criamos uma vacância de 3 meses para adaptação e ampla divulgação da lei e do decreto regulamentar. Nós fizemos uma pré-notificação aos comerciantes, entregando a lei, pegando sua ciência
Desnecessário, porque lei é lei, mas nós fizemos, dizendo para ele, ó, a partir de 15 de julho de 2002, o senhor tem que fechar o seu bar às 11 horas. Se o senhor não fizer isso, o senhor começa a infringir as penalidades em que a lei lhe imputa. Ou seja, a primeira vez o senhor vai ser notificado, na segunda vez o senhor vai ser multado, na terceira a multa em dobro e na quarta vez nós vamos lacrar o seu estabelecimento. Isso foi, nós distribuímos 100 mil desses exemplares, tomando nota de quem recebeu, fizemos uma ampla divulgação disso. Enquanto isso estava sendo feito, o prefeito fez um seminário com os fiscais da prefeitura, sensibilizando esses fiscais que eles poderiam salvar vidas em Diadema, mostrando para eles a importância dessa lei, já que a estatística dizia que 60% dos homicídios eles ocorriam das 23 às 4 da manhã. Então, a necessidade de fechar os bares se dizia isso. Aí nós começamos a fazer a fiscalização. E nós bolamos um programa de Diadema Legal. Todos os secretários de área que tinham fiscais, eles apresentavam uma lista dos fiscais disponíveis naquele mês. Essa lista vinha para a minha secretaria e nós fazíamos uma outra lista, tirando alguns fiscais para trabalhar pela noite. Quer dizer, nós não tínhamos um corpo fixo de fiscalização toda a noite. O fiscal, ele tinha que se apresentar, mas ele não sabia com quem ele ia trabalhar e ele não sabia também qual o itinerário que ele ia percorrer. Só quem sabia esse itinerário era eu e o chefe da operação, que era um inspetor da Guarda Municipal. Eu saí os 3 primeiros meses nessa fiscalização. A gente saía às 10h30 da noite, nós nos reunimos às 10h30, nós fazíamos uma reunião preliminar. Nosso intuito não era de chegar arrebentando nada, nosso intuito era de chegar, o senhor está descumprindo a lei, o senhor, por favor, feche o seu estabelecimento, está aqui sua notificação. Nós não lacrávamos, não multávamos nada à noite. Nós não queríamos causar problema. Nosso objetivo era que Diadema ficasse tranquilo, né? E assim foi feito. No primeiro mês, comparado ao mesmo mês do ano anterior, aos anos anteriores, nós tivemos uma queda de 30% em homicídios. E daí nós começamos, com aquele ditado, atira no que vê e pega o que não vê, nós começamos a monitorar outras políticas. Ou seja, a saúde, ela tinha um atendimento, para além dos homicídios, né, das tentativas, agressão. Caiu. Aí eu já vou dizer o período histórico, né? Nós tivemos queda de 80% nas agressões, nos atendimentos das nossas unidades 24 horas de saúde. 33% queda em acidentes de automóvel, acidentes de trânsito, né? E 55% em queda de violência contra a mulher. E aí nós conseguimos, com toda essa ação, a aprovação de 97% da população em torno da lei de fechamento de bares. Aquilo que era, no momento, uma ação completamente antipolítica ou uma ação antipática, tornou-se, para Diadema, a melhor ação de governo. Mantém-se a política, né? Tornou-se para Diadema uma política de Estado, não uma política de governo, né? Mas ações com a juventude, né? Espaços urbanos seguros, onde fechamos os bares, abrimos as quadras para os jovens, fechamos os bares, fizemos o Corujão, que era a noite inteira dentro do teatro, com atividades para os jovens.
também o jovem, ele tem adrenalina, ele precisa extravasar, ele é jovem, né? Então, nós tínhamos que dar a opção a esse jovem, né? E que ele entendesse que lazer não é bar. E o que aconteceu de melhor em Diadema, né? O povo de Diadema começou a ter orgulho de dizer que morava em Diadema, né? A autoestima do povo foi recuperada. Nós tivemos 45% de emplacamento a mais de veículo em Diadema. As pessoas não emplacavam o veículo porque tinham vergonha de dizer que eram de Diadema. Como é que está sendo a sua experiência aqui no governo federal como secretário nacional de segurança? Bom, primeiro que é uma experiência ímpar, né? Eu acho que é um privilégio ser secretária nacional de segurança pública, né? A gente imagina que o Brasil tem 5.600 municípios, tem 27 estados e tem uma secretária nacional. Então, assim, é um privilégio. A gente vai num funil, né? É um privilégio trabalhar com o ministro José Eduardo Cardoso, sem dúvida nenhuma, um homem público do maior quilate, eu acho que a gente pode ter no Brasil. E um dos maiores desafios da minha vida, porque na realidade a secretaria é uma secretaria de articulação e indução de política. A federação no país, a Constituição Federativa, ela traz ao Estado membro a competência, né, sobre a polícia. Né? E isso realmente é um complicador na elaboração e na fiscalização e na execução de